Teran ficou para trás. E o que aconteceu depois? Teran ficou para trás e quando finalmente chegou o momento da despedida, percebi que nada tinha sido exatamente como imaginei. Nossa saída de Teran foi marcada por situações inusitadas e por uma avalanche de emoções. Nunca imaginei sair do Irã chorando. Eu que tantas vezes dizia, mal posso esperar para ir embora daqui. Saí em prantos, carregando no peito mais uma vez o peso da despedida e da separação. Chorei pelos amigos que estava deixando para trás, pelas freiras, pelos jovens da escola e por mais um ciclo que se encerrava. Chorei por tudo que vivi, pelo que aprendi e, sobretudo, por ter me reinventado ao longo daqueles anos. Cada lágrima era um pedaço da história que eu havia construído e que, a partir dali, se transformaria apenas em lembrança. Quando os contratos começaram a vencer e os amigos foram partindo, deixando um imenso vazio em nossos corações, foi como quando a maré recua, levando consigo tudo aquilo que um dia pareceu permanente. Cada despedida arrancava um pedaço da rotina, deixando rastros nas conversas inacabadas e nos cafés da tarde que nunca mais seriam os mesmos. Aos poucos, o silêncio e a tristeza começaram a ocupar os espaços antes preenchidos por risadas e planos compartilhados naquela varanda da casa do endereço Punzdaku-Che, Plaktialoyeg Velendiak Teran. Foi como assistir um filme que chega ao fim sem que estivéssemos prontos para os créditos finais. Olhávamos ao redor e, pouco a pouco, o cenário se esvaziava, restando apenas lembranças e a sensação agridoce de ter vivido algo que jamais se repetiria da mesma forma. Mas a vida, teimosa e imprevisível, sempre segue em frente. E mesmo com o coração apertado, sabíamos que era a hora de voltar para casa e recomeçar. Areska, uma das minhas melhores amigas, havia mencionado que gostaria de organizar algo especial para marcar a minha despedida de Teran. Pensou em um jantar ou talvez um almoço na residência diplomática e me perguntou o que eu preferia e quantas pessoas eu gostaria de convidar. Mas eu tinha outro desejo. Disse a ela que não queria uma grande reunião. Preferia algo simples, apenas nós duas, Tarsília e as irmãs. Havia um pedido que eu precisava fazer. Quando chegou o momento daquele almoço, respirei fundo. Sentia o peso da responsabilidade do que estava prestes a lhe pedir. Olhei em seus olhos e, com a voz já embargada pela emoção, falei do fundo da minha alma. Sabia do poder e da influência que ela tinha como embaixatriz da Itália e por isso lhe pedi que cuidasse daquelas mulheres por mim, que as protegesse, que não as deixasse desamparadas. Expliquei que elas não eram apenas importantes para mim, mas para todos aqueles jovens e suas famílias que dependiam delas. Disse que estava partindo com o coração em pedaços por deixá-las, embora sempre soubesse que aquele dia acabaria chegando. E o silêncio tomou conta da mesa. Os olhos de todas se encheram de lágrimas. Lembro-me delas ali sentadas, vestidas com aquelas roupinhas que eu costumava brincar, dizendo que pareciam uniformes de jardim de infância. Naquele almoço de despedida, palavras já não eram mais necessárias. Cada olhar trocado, cada gesto contido, carregava uma emoção avassaladora, um sentimento profundo que nenhuma explicação seria capaz de traduzir. Um dia antes da nossa partida, a irmã Bernarda estava desolada, recusando-se a aceitar nossa separação. E criou uma agenda intitulada A Vida da Irmã Bernarda no Rio, já fazendo planos para a viagem. E realmente foi ao Rio diversas vezes me visitar e também na Itália. Nos falávamos sempre por telefone, até no dia do seu último suspiro. Nunca nos desligamos uma da outra. Quando não era telefonemas, eram cartas e mais cartas. Ela amava escrever carta. Cada carta que ela enviava, e eram muitas, era como um enigma, uma mistura de tristeza, afeto e gratidão. E por trás de toda a emoção havia uma verdadeira dificuldade em decifrar sua caligrafia, que mais parecia um hieroglifo a ser decifrado. As outras irmãs estavam tristes, porém confiantes na missão que eu havia dado a Areska.
da qual não tive mais notícias. Soube após algum tempo que eles tinham sido transferidos em missão diplomática para outro país depois do tempo em Teherã. Nós perdemos completamente o contato e foi uma pena. No pub da escola, as irmãs e os alunos prepararam uma despedida. Pintei um pratinho de porcelana para cada uma delas, nas cores que elas amavam, com uma dedicatória no verso. Fiz uma surpresa. Elas queriam me surpreender, mas acabei surpreendendo a todos. Foi um adeus encharcado de lágrimas e eu ainda vejo a cena nítida na minha mente. Eu ajoelhada no chão, com a cabeça no colo da irmã Pieira, enquanto ambas desmoronavam em prantos. Irmã Bernarda se despediu de mim com uma bênção, traçando o sinal da cruz na minha testa com água benta. Ela sempre fazia isso, e cada uma das irmãs repetiu o gesto, selando aquele adeus com fé e emoção. Das 8 irmãs, apenas uma sobrevive e está ainda em Teherã. Todas as irmãs seguiram para outro plano, exceto a irmã Karina, a nadadora, que ficou sozinha com a congregação. O coronel, que teria sido peça fundamental neste livro, partiu em 2011 vítima de um acidente, antes mesmo de vê-lo nascer e antes de assumir o posto de general. Sua ausência me paralisou. E a dor da perda daquele amigo sufocou o projeto que ficou anos e anos esquecido na gaveta, como se o tempo pudesse preencher o vazio deixado por sua partida. Mas a vida, sempre mutável e colorível, me empurrou adiante. Respirei fundo, juntei coragem e, mesmo com o coração partido e com a ajuda da professora Regina, voltei a escrever. Afinal, alguém precisava assumir a missão de eternizar aqueles momentos inesquecíveis. Quando contei que estava escrevendo este livro, ele se empolgou e virou meu assistente pessoal de memória. De vez em quando chegava um e-mail dele: Cris, não se esqueça de escrever sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquele outro, no livro, hein? Era uma lista de histórias a serem escritas. Cada nova lembrança trazia uma nova cobrança. Mas o destino interrompeu essa troca. O coronel partiu já no Brasil, levando com ele um pedaço desse projeto. Com sua ausência, perdi o impulso e guardei o livro por um bom tempo. Yuki continua alegre e comunicativa e vive no sul do Brasil, no Paraná, onde estão suas raízes e sua família. Após a morte do coronel, ela e sua filha May passaram alguns dias comigo. Eu havia reservado meu quarto para ela, mas com sua simplicidade tão própria, preferiu se instalar no pequeno quarto de serviço do apartamento e com bom humor dizia que aquela seria sua suíte master. Quando eu perguntava se tinha certeza, ela respondia sorrindo: família de militar está acostumada, a gente acampa em qualquer lugar. Quando estive em sua casa, em Curitiba, ela retribuiu da mesma forma, preparando seu quarto para mim. Até hoje seguimos em contato. Foi um tempo de grande carinho e amizade que guardo com muita gratidão e afeto. Olá, eu sou a Yuki, fiz parte do grupo de brasileiros que conviveu com a Cris, um período que deixou muitas saudades, apesar de ser um país tão complexo de se viver, principalmente pelo fato de sermos mulheres. É um país lindo em história, em gastronomia, cultura, artesanato, cidades lindas, paisagens distintas, como um deserto de sal, como uma rota da seda, chamada de Caravansarai, montanhas, rios de degelo, e assim, de uma paisagem variadíssima. O povo é bastante alegre, apesar de todas as restrições, é um povo que procura ser feliz, né, no seu dia a dia. É um país opressivo, a gente precisa ter bastante cuidado, redobrado, sempre alerta, principalmente nós mulheres, né? O controle da vestimenta é uma coisa bastante rigorosa. Mas, assim, deixou muitas saudades, porque ele é um país belíssimo, belíssimo. E a gente tem que extrair essa coisa boa que o Irã proporciona, né? Cris, você fez um trabalho lindo de pesquisa histórica no seu trabalho. Parabéns. Ele tem
situações, tem história do próprio país que eu não conhecia. Parabéns! É um trabalho grandioso de pesquisa de todos os gêneros. Parabéns, viu? Ficou lindo e é uma lembrança que a gente vai ficar aqui guardadinha no coração, porque são coisas que você vai esquecendo, né, ao passar dos anos e que você trouxe na nossa memória. A gente revisitou, né, lembranças esquecidas. Parabéns, minha amiga, e sucesso pelo seu trabalho, tá? E assim, você com isso reuniu todos os personagens que fizeram parte da sua vidinha lá no Irã, tá? Obrigada, viu? Sua filha, a Meizinha, aquela criança linda que sempre estava entre nós, cresceu e se tornou uma grande mulher, formou-se em engenharia e construiu sua vida em Portugal. Meu nome é Larissa, ou Mei para os mais próximos e familiares, e morei no Irã Teherã nos anos 2000, entre os 9 e 11 anos de idade. Cheguei lá muito criança e tive um grande choque cultural e um choque religioso, além de eu ter que deixar de falar português e falar inglês, porque minha escola internacional só falava inglês. Na minha escola eu aprendi a lidar com diversas culturas, pois tinha meninas de vários cantos do mundo. E além disso, meu pai, sendo dito militar, também lidava com pessoas de consulado, de embaixada. E então eu tive todo um ensinamento do que era ter etiqueta, de como lidar com diferentes culturas. Foi muito bom, eu adorei. Sempre tive isso na minha vida, de experienciar culinárias, países, e conversar com pessoas, entender a trajetória de vida delas. E além disso, eu também tive um enriquecimento cultural por viajar. Viajei dentro do país, visitei Persépolis, Bam, várias outras cidades, além de vários outros países do Oriente Médio, da Europa, da Ásia. Acredito que eu tenha sido uma criança muito sortuda, porque tudo que aconteceu me trouxe hoje ao que eu sou, uma mulher que corre atrás dos próprios direitos, que sabe a sorte que tem em ter nascido num país como o Brasil e hoje em dia viver em Lisboa, num país na Europa, que tem a mulher como um ser humano igual, né, ao homem. Então, é isso, essa foi a minha experiência e tchau, tchau. O capitão e a Maria retornaram a Brasília, no Distrito Federal. Formam um casal excepcional daqueles que atravessam os anos com companheirismo e alegria. O capitão permanece fiel às suas crenças e muitas vezes me recordo das reuniões que fazíamos em sua casa para o estudo do Evangelho e para as nossas preces. Entre todos os amigos, Maria foi uma das que mais se sensibilizou com esta história e abraçou essa missão. Leu o livro com carinho, vibrou com cada lembrança e esteve sempre presente. Dizia: Cris, eu quero ser a primeira a ler esse livro. Maria é uma mulher linda por dentro e por fora, mantendo a mesma elegância e delicadeza de sempre. É dessas pessoas raras que não deixam os laços se perderem. Cuida das amizades, se preocupa com todos que mantêm contato com cada um de nós até hoje. Choramos preocupadas com os nossos amigos que vivem lá e temos nos falado muito durante esse período complicado no Irã. Sem dúvida, é uma pessoa muito especial e vez ou outra ainda me diz: Cris, você se esqueceu de contar isso e aquilo. Olá, eu sou a Maria, quer dizer, meu nome é Nilceia Fátima, eu sou a Maria do livro colorido. Queria falar um pouquinho do que foi a nossa passagem lá pelo Irã. Fizemos um grupo maravilhoso, né, de brasileiros que deixou muita saudade, né? Eu estive lá do ano de 2001 a 2003, meados de 2003, aliás, setembro de 2003. Foi muito bom. Encontramos os brasileiros, né, que já estavam lá, outros que chegaram depois, e assim, fizemos um grupo maravilhoso.
onde a gente se reunia para fazer jantares, café, e, enfim, festas. Nós comemoramos a final da Copa do Mundo, lá, que foi maravilhoso, foi hilário. Uma bagunça tremenda, saímos pela rua e encontramos na Avenida Valiaça, encontramos várias pessoas iranianas, né, que torciam pelo Brasil. Eles são nossos, eles adoram os nossos jogadores, sabem o nome de todo mundo, era uma alegria. E eles pediam, nós passamos em uma carreata e tivemos que parar, porque eles também queriam comemorar com a gente e pediam bandeiras, enfim. Foi uma festa muito bonita. E também outras festas, nós fizemos um carnaval maravilhoso. A Cris foi para o Rio, levou a fantasia do Salgueiro, né, que vocês podem ver nos vídeos, né, as fantasias, as coisas. E nós fizemos uma festa lá na casa do Cláudio Romanini, que era da Itália, e juntamos o grupo todo, e aí foi muita gente, né, a festa fantasia, o carnaval. Foi muito animado. Nossa, nós fizemos caipirinha, tinha cerveja, tinha vinho, tinha de tudo, feijoada. Foi assim, uma festa maravilhosa. Eu acho que faltou um pouco botar fogo, né? Foi maravilhoso, sabe? E outras coisas, né, que vivenciamos por lá também. Tudo era motivo de festa, comemoramos várias e várias coisas, né? E aniversários, né? E foi muito bom, né? E também podemos ajudar muito a irmã Bernarda, né? Que é um amor de pessoa, né? Fizemos muita coisa para ajudar ela. E, gente, foi assim maravilhoso. Eu digo uma coisa, eu acho que jamais vai ter outro grupo, acho que nunca vai ter outro grupo igual o nosso lá, que vai passar pelo Irã. Desculpa, eu até me emociono. Ai, meu Deus, saudade, viu? Foi saudade, muita saudade mesmo, tá? Mas, gente, foi maravilhoso. Tudo que a Cris descreve aí no livro dela, e foi tudo muito, muito, muito alegre e divertido. E que deixou muitas saudades, tá bom? Um beijo. Oi, Cris. Como é que você está, menina? Minha irmãzinha, hein? Parabéns pelo livro que você está escrevendo, tá? Já escreveu, né? Marcante para nós o nosso encontro lá na Pérsia, né? Facilitou muito a minha missão lá e a missão do nosso Adido, né? Nós dois Adidos lá. A nossa missão lá foi difícil a dessa, e se não fosse essa amizade, esse grupo teria sido muito ruim, principalmente depois do 11 de setembro, invasão do Iraque e invasão do Afeganistão. Mas Deus mandou para lá um grupo de amigos que dificilmente a gente vai encontrar em outro lugar. Não só os brasileiros, através de você, pessoal do Irã, do pessoal da Itália e outros, né, Adidos, o pessoal do Uruguai, da Argentina. Foi fantástico. Mas o nosso grupo de brasileiros em especial, Cris, foi tão marcante que você se lembra que a gente pensou até em comprar um terreno juntos aqui no Brasil para construir um condomínio para que não desmanchasse o grupo? Como a gente chegou até a sonhar isso, né? Então você viu como marcou. Outra coisa incrível, menina, foram nossos encontros nas reuniões espíritas lá em casa, que a gente conseguia orar muito pelo povo de lá, pelo país e pelo nosso povo, né? Foi um grupo muito alegre, né? Muito participativo. Você, minha esposa, Ioco, Marília, vocês são especiais mesmo. Ajudaram muito bem a irmã Bernarda, vocês fizeram de tudo lá. Até carnaval nós fizemos no Irã, coisa incrível, como até ninguém acredita, né? Carnaval, festa da comemoração do título brasileiro lá, aquela saída em Teherã, coisa de louco, muita risada, né? Mas
Mesmo assim, a gente não pode esquecer que um povo muito sofrido, né? Marcado por aquela ditadura teológica lá, os caras disseminando ódio, não se via ninguém sorrindo. Infelizmente, já estava previsto acontecer o que está acontecendo, né? Disseminação de ódio contra o Ocidente, aliás, contra todos lá. Coisa triste, né, para o ser humano, né? Não leva a nada. E olha só que tristeza, meu coração fica apertado quando eu vejo aquele bombardeio naquele país, quando um povo bom, menina. Mas vamos esquecer isso. Agora o nosso grupo, vou te falar uma coisa. Foi Deus, né? É Deus. Parabéns mais uma vez para você, tá? Que Deus te abençoe. Vindo ao Brasil, vem nos ver aqui em Brasília. Estamos com saudade de você. Dá um beijo no teu coração, tá bom? Os filhos seguiram os mesmos caminhos dos pais. Os rapazes se casaram e também formaram suas famílias, tornando-se pais, assim como a filha, a inesquecível moça da minissaia, que na realidade se chama Patrícia, hoje mãe de 2 filhos lindos. Após o casamento, Patrícia viveu em outros países da Europa, acompanhando o marido que esteve a trabalho por alguns anos no exterior, e hoje, porém, vive no sul do Brasil. Oi, Cris, estou adorando ver teus vídeos sobre o Irã, sobre aquela época que a gente esteve lá junto, né? É legal a tua história, contar para o mundo que a gente passou por lá, né? Chegar no Irã, principalmente sendo mulher, viver algum tempo lá não é fácil. Ter que num calor de 50 graus usar roupa comprida, véu na cabeça, é uma coisa desafiadora. Ver as mulheres todo o tempo tendo que viver aquela repressão não é legal. A gente fica com vontade realmente de fazer alguma coisa, de quebrar alguma regra, de usar minissaia, né? Mas eu também vi um Irã que é um país muito bonito. Eu vi pessoas que não mereciam passar pelo que eles passam, né? Pessoas que deviam ter alguma oportunidade de viver de uma forma diferente, né? Pessoas que não querem passar por aquilo e não têm oportunidade, né? Mas eu acho que os altos e baixos que você fala ali vem desse sentimento de revolta de não poder fazer nada, né? Ser ocidental, chegar ali é um choque cultural muito grande. Mas a gente tinha um tempo, né, para ficar ali. Todo mundo teve um tempo. A gente sabia que ia ficar, mas que ia sair, né? Mas o que fica pra gente é aquela sensação de não poder fazer nada, né? Pelo menos foi essa a sensação que eu tive quando eu saí de lá, e ainda ter que deixar meus pais mais um ano lá, né? Mas vocês viveram da melhor forma possível. Foi um grupo muito legal que se apoiava e que conseguiu levar a missão da melhor forma possível, aproveitaram tudo que podiam, né, lá. E realmente o Irã naquela época ferveu, né? A Copa do Mundo que o diga. Tá? Acho que a nossa revolta com a Alemanha era também um pouco disso, um pouco de não poder fazer nada, e daí lá na frente da embaixada a gente fez, né? Tá? Um beijo. Tá, tô seguindo aqui, tô mostrando para todo mundo. Um beijo. O meu querido e saudoso flamenguista também se tornou um homem de negócios e continua exibindo sua camisa do Flamengo, lembrando daquela festa junina onde ele foi o noivo de uma noiva muito intrigante. Ele diz que é o meu preferido, mas a gente sempre gosta mesmo daqueles que são mais levados, né? Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius. Meu apelido é Nil, eu sou o Newton do livro da Cris, enfim, começar, né, Cris, que eu não podia deixar de fazer esse vídeo com essa camisa, né, que me mostra nas fotos. Enfim, vim falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente morou lá, né. Nós chegamos lá em agosto de 2001, lembro até hoje, foi exatamente no dia do aniversário do meu pai, e 1 mês e 10 dias depois foi aquele atentado, né, do 11 de setembro. Então a gente passou por um início conturbado aí,
Eu mesmo estava com 18 anos, fui praticamente obrigado para o Irã, mas acabou que no fim das contas foi um período bem bacana. Eu basicamente fiquei 1 ano no Irã, fiquei de 2001 até meio de 2002 e voltei, mas foi um ano muito bacana, onde a gente fez um grupo muito bacana de brasileiros, austríaco, no caso do Klaus, tinha português, enfim, a gente montou uma equipe muito bacana. Com o Klaus, por exemplo, eu fui o noivo, né, e ele aquela noiva imensa, né, do nosso carnaval, né, nós montamos uma banda de rock para tocar nas festas, esquiávamos, né, e a gente, a época que eu mais amava do Irã era a época de frio, né, que eu, enfim, vivia nas neves ali em Dizim, esquiando. Então foi um período bem bacana. Quando a Cris e o Marco chegaram também, né, o italiano, aí a nossa equipe né, nosso grupo só aumentou e ficou cada dia mais bacana, porque a gente fazia muitos eventos, muitos almoços, muitos jantares, igual a Cris cita aí no livro. Então a nossa vida basicamente virou, como era muito tenso, principalmente para as mulheres lá, a gente fez dessa tensão uma alegria. Então a gente fazia festa nas ruas, a gente fazia festa nas nossas casas, era sempre festa, churrasco na casa de um dos outros, e que nem a Cris mencionou aí, a gente virou referência assim, dos estrangeiros no Irã. Lembro até hoje da Copa do Mundo 2002, o Brasil foi campeão, nós fizemos esse evento lá na casa da Cris e do Marco. Nossa, foi fantástico. Minha irmã e meu irmão tinham acabado de chegar no Irã de férias e meu irmão resolveu ficar e ficar no meu lugar aí, né? Lembrando, tá, Cris? Eu lembro que você mencionou que eu era o filho que você mais gostava, tá bom? Enfim, gente, foi muito maravilhoso, nossas viagens. Nossa, a gente fez muita viagem, né, Cris? Então, foi muito bacana, a gente andou de camelo junto, né, Cris? Então, foi muito bacana, muito legal mesmo. Saudade, a gente só tem saudade desse tempo, que foi maravilhoso, e saudade das pessoas que a gente conviveu no Irã durante esse tempo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. O Gustavo, que não foi muito mencionado na série, também se casou, se tornou pai e mantém a mesma calma. Ele tem um espaço muito especial no meu coração. Ele sempre foi um rapaz muito educado, paciente, muito responsável. Me lembro muito das nossas brincadeiras na neve. O Cláudio Romanini, sempre brilhando como luz, preparou uma festa verde e amarela surpreendente para a minha despedida, e todos vestiam roupas nas cores da bandeira do Brasil para marcar aquele adeus. E aquela foi a nossa última festa na casa do Cláudio, com um lindo bolo verde e amarelo escrito Goodbye, Cris e Luigi. Após a aposentadoria, Cláudio fez do México seu novo lar, dividindo os dias entre a elegância de Roma e a vibrante energia de Acapulco, onde ele adquiriu uma linda vila. Os jantares animados e as festas de carnaval seguiram como tradição, mantendo vivo o espírito festeiro que sempre o acompanhou. Nossas rotas continuam se cruzando. Estive com ele em Acapulco diversas vezes. Ele também me visitou no Texas, inclusive em novembro do ano passado. Esteve aqui comigo e em outras ocasiões nos encontramos no Brasil. Durante o tempo em que esteve aqui no Texas, ligamos, fizemos vídeos e falamos com todos os amigos, inclusive com alguns amigos no Irã. A distância nunca foi um obstáculo para nós. Seguimos sempre em contato como se o tempo jamais tivesse passado. Licério e Tarsília foram os últimos a deixar Teherã. Fiéis como sempre, foram à Armênia buscar aquele famoso pernil para um jantar de despedida para mim. E adivinha quem apareceu lá sem aviso prévio? O Saleh, o fofoqueiro mais querido de Teherã.
Mesmo com a única opção sendo carne de porco, ele provou a comida brasileira, o que me deixou completamente perplexa e me abraçou com os olhos marejados de lágrimas, dizendo: Dona Cristiana, a senhora foi a melhor pessoa que eu já conheci. Teherã nunca mais será a mesma sem vocês. Vou sentir muita saudade. Aquilo me tocou profundamente e foi mais um festival de lágrimas. Chorei tanto abraçada a ele. Nunca havia imaginado receber um abraço de um muçulmano, pois eles jamais tocam em uma mulher por considerá-la impura. E eu disse: Saleh, agora você se contaminou profundamente com a minha impureza. Nunca mais tive notícias do meu fofoqueiro favorito, mas gosto de imaginar que ainda esteja por lá, já bem velhinho, provavelmente mais ranzinza do que nunca. A Célia, que na realidade se chama Zélia, continua em Teherã e sempre relembra aqueles momentos como inesquecíveis. Cris, Teherã não é mais a mesma, tudo mudou muito. Nós fomos muito felizes, mas ninguém nunca irá nos entender. Essas sempre são as palavras de todos, não somente dela. Célia ainda me envia notícias da cidade, contando sobre as evoluções, as mudanças, os amigos iranianos e a irmã Karina. E também as reviravoltas dos últimos anos, inclusive sobre que muitas mulheres já não estavam mais usando o hijab. Porém, diante de tudo que está acontecendo no país, não sei como será o futuro. Espero e rogo a Deus pela liberdade total daquele povo, que eu tenho muito carinho pela maneira com que eles me acolheram ao longo daqueles anos. Zélia continua trabalhando no consulado brasileiro. Teve também uma segunda filha que, segundo ela, veio para quebrar todos os padrões. Falei com ela pela última vez antes da guerra e desde então ainda não consegui mais nenhuma notícia. No entanto, a Maria informou que ela e a família estão em segurança. Angelina, que na realidade se chama Marina, continua em Teherã, levando consigo a lembrança viva daqueles dias inesquecíveis. Iraniana de origem, foi regente do Coral das Filipinas e secretária do Maurílio na Itália, sempre transitando com naturalidade entre culturas e histórias. Hoje, dedica seu tempo à arte da cerâmica e aos cuidados com a neta, encontrando na simplicidade desses momentos uma nova forma de beleza e serenidade. Em uma de nossas conversas sobre o livro, ela disse: Cris, aqueles anos foram os anos mais felizes da minha vida. Aquele amigo que acompanhou Maria, capitão e eu na viagem inesquecível ao Egito, sempre pronto para a diversão e fiel ao seu ritual de acordar às 5 da manhã para desamarrotar as rugas, continua firme com a mesma energia de sempre. O tempo passou, mas a sua disposição permanece intacta. Lembro-me muito dele no Egito, depois de já estarmos há dias dentro de um barco descendo o rio Nilo. Em uma das paradas, fomos a uma lan house e quase tivemos um ataque de tanto rir diante do computador. Eu tinha 2 fotos daqueles momentos, mas nem sei onde foram parar. Aquela cena foi inesquecível, rimos tanto, mas tanto que chegamos a passar mal. Branca, que na verdade se chama Franca, ela partiu em 2006, levada por uma doença implacável. Foi a primeira grande perda do nosso grupo de amigos italianos e uma dor que senti profundamente. Ela também era uma das minhas melhores amigas. Era uma mulher de enorme cultura e sensibilidade, moldada pelas experiências de quem viveu em diversos países, inclusive na África. Suas experiências tinham dado a Branca um olhar amplo sobre o mundo e ela compartilhava esse olhar com generosidade. Foi também a ela que confiei uma missão muito especial de cuidar do Licério e da Marcília, que na época passavam por uma fase bastante delicada. Eu sabia que estariam em boas mãos, porque Branca tinha um coração imenso. Sua ausência deixou um vazio difícil de preencher, mas a lembrança de sua inteligência, elegância e amizade permanece viva entre nós. Após a partida da Branca, Maurílio, que na realidade se chama Maurício, atravessou um período muito difícil, talvez pela ausência da companheira de vida. Com o tempo, porém, conseguiu se recompor e hoje segue na Itália com a mesma alegria e bom humor de sempre. Aripe se aposentou em Portugal, no Estoril, sempre com a mesma alegria e gentileza,
Felipe, seu nome real, é uma pessoa muito especial, sempre apaixonado pela esposa e muito orgulhoso pelas filhas. Parece que uma delas também seguiu a carreira na Organização das Nações Unidas como pai. Ivana até hoje guarda com carinho a caixinha de chá que lhe dei há 20 anos, como um relicário de uma amizade que resistiu ao tempo. Ela vive na França, onde transformou sua sensibilidade em arte, revelou-se na pintura e tem feito exposições marcantes, deixando sua essência registrada em cada tela. Alguns padres salesianos também partiram para a eternidade, com certeza devem ter se encontrado com as irmãs discutindo como sempre era de costume. Uns foram transferidos para outros países, enquanto outros se aposentaram e retornaram à Itália, seguindo novos caminhos. Dom Nico foi transferido para Istambul, mas nunca deixou o Brasil sair de dentro do seu coração. E ainda relembra com saudade a caipirinha e o jantar da brasilidade. Ele sempre diz que aquele jantar foi um jantar de 5 estrelas. O tio Ali, dentista, que estudou e se formou no Brasil, até antes da situação atual do Irã, dividia seu tempo entre Teherã e Brasília, sempre ao lado de sua meiga esposa Alice e de seu filho Arturo. Lembra daquele garotinho que corria pela casa misturando as palavras em vários idiomas? Pois é, ele hoje já se tornou um homem. O tempo passou, mas a essência das memórias permanece intacta. Alicia me confidenciou que Arturo se lembra de tudo e de todos. Alicia conseguiu retornar de Teherã há poucos dias e está profundamente abalada com tudo que viu e viveu durante esse período difícil. Por isso, nem cheguei a pedir a ela que gravasse um vídeo. Seria muito difícil nesse momento, acredito eu, sobretudo porque o Ali permaneceu em Teherã. Imagino a tensão que ela esteja enfrentando agora. Restam as nossas orações, a esperança e o desejo sincero de que em breve essa família possa voltar a estar reunida e em paz. Quem acompanhou essa série sabe da importância que meu filho tem na minha vida e nessa história. Ele sempre foi o meu apoio, meu norte, o meu melhor amigo. Trabalhou por alguns anos para uma empreiteira americana na planta atômica do Brasil, atuando diretamente na área de segurança nuclear. No entanto, sua trajetória profissional mudou completamente após um período vivido aqui no Texas, que é referência mundial na produção de cervejas artesanais. Foi aqui no Texas que ele se encantou por esse universo e descobriu sua verdadeira vocação pela química. Com seu espírito criativo, transformou a cozinha da nossa casa em um verdadeiro laboratório, onde iniciou suas primeiras experiências e aprofundou sua paixão pela alquimia da cerveja. E após retornar ao Brasil e vencer um concurso nacional na área, decidiu deixar a planta atômica para se dedicar definitivamente à produção de cervejas artesanais. Zico se casou, não teve filhos e hoje vive no Rio de Janeiro, onde elabora fórmulas incríveis na cervejaria da Cabra Nervosa, Zig Zag, uma das mais conhecidas produtoras de cerveja artesanal da cidade, combinando técnica, sensibilidade e ousadia, uma vocação que foi descoberta aqui no Texas. E então, lá fui eu, com o lenço na cabeça, arrastando os pés pelo aeroporto, buscando um portão de saída que no fundo eu jamais queria encontrar. Aquele lugar, tantas vezes palcos de chegadas felizes, reencontros calorosos e risadas, agora se transformava em um cenário de despedida dolorosa, sem os apitos do controle, sem as carteiras CACI, apenas silêncio e vazio. Cada passo pesava, cada olhar ao redor trazia uma lembrança. O aeroporto que um dia foi sinônimo de alegria agora era feito de saudade e rios de lágrimas. Lembro das irmãs e dos jovens da casa de Vilar, enfileirados no aeroporto, cada um com um presente na mão, às 3h43 da manhã, todos com os olhos marejados, acenando em silêncio, como se cada aceno fosse um pedaço do adeus que nenhum de nós queria dar. E então, lá fui eu, deixando Teherã aos prantos, levando no peito o peso de uma despedida que rasgava a alma. Partia não apenas de um lugar, mas de um ciclo inteiro de vida, um capítulo repleto de cultura, aprendizado, batalhas e incontáveis amizades. Deixava ali não só
lembranças, mais um pedaço de mim, um legado construído para aqueles jovens pelos quais lutei até o fim. Se eles conseguiram o trabalho na fábrica do ministro, o que você acha? Se você assistiu o vídeo 24, você responderá essa pergunta. Com toda certeza, eu e todos aqueles amigos que viveram ao meu lado os desafios e encantos do Irã, teríamos inúmeras histórias marcantes para contar se tivéssemos escrito esse livro juntos. Histórias de superação, encontros inesperados, momentos de tensão e, acima de tudo, amizades forjadas no calor das experiências compartilhadas. Sobrevivemos. Colorimos a vida, escrevemos histórias. Hoje, ao relembrar tudo isso, percebo que cada um de nós levou consigo um pedaço daquela história. O Irã nos transformou, nos desafiou e nos presenteou com memórias que jamais se apagarão. Algumas ficaram registradas em palavras, outras permanecem guardadas no silêncio do coração. Mas todas, sem exceção, ajudaram a moldar quem somos hoje. As verdadeiras amizades não têm data de validade. Elas resistem ao tempo, à rotina, à ausência e até aos quilômetros que insistem em nos separar. Não precisam de presença constante, porque vivem em um lugar onde o relógio não manda dentro da gente. Há amigos que desaparecem por anos e, quando reaparecem, o riso volta exatamente no mesmo lugar onde havia parado. Há amigas que mudam de país, de cidade, de vida, mas nunca mudam de afeto, porque laços de alma não se desfazem com a distância. Eles apenas se esticam e, quando se reencontram, voltam ainda mais fortes. E quando nos reencontramos, seja por mensagem, por acaso ou por destino, é como se o tempo tivesse feito apenas uma pausa para valorizar aquele momento, porque aquilo que é verdadeiro não termina, nem com silêncio, nem com distância, nem com o tempo. E assim, entre momentos de êxtase e adversidade, essa jornada chega ao fim. Não porque as lembranças se encerram, mas porque o impacto de tudo que vivemos continuará ecoando para sempre em nós. A conexão permanece viva, forte e indestrutível, mesmo que agora habitemos em mundos diferentes. Mas a verdadeira reunião, aquela que um dia nos trará de volta, talvez não aconteça mais em Teherã. Talvez aconteça em algum lugar do passado, onde o tempo se dobra e nos permite reencontrar. Quem sabe, em um outro adeus, possamos finalmente estar todos juntos novamente. O livro não é sobre a minha transformação, é sobre desmontar um imaginário. Eu sempre fui muito intensa, daquelas que chutavam o balde antes de medir o estrago, fazia o que me dava na telha e aprendia depois. Mas o Irã foi a minha verdadeira escola. Foi lá que eu amadureci sem perder a coragem, que aprendi que, às vezes, engolir sapos é uma estratégia, que relevar pode ser inteligência, que diferença não é ameaça, é expansão. Vivi lágrimas e gargalhadas. Trabalhei, construí, errei, recomecei. Fiz amigos que viraram família. Cresci culturalmente, evoluí espiritualmente, me reinventei tantas vezes que até perdi a conta. Transformei dores em cores quando só enxergava tons escuros. Descobri que um não nunca é um ponto final e que beco sem saída sempre esconde uma passagem secreta. E que a vida é uma tela em branco, mas só ganha cor quando a gente decide pintar. Mas essa história não é sobre mim. Se existe algo que carrego como missão depois desses anos no Irã, é mostrar o outro lado daquele país. Um lado que o mundo raramente vê. Um país que não cabe em manchetes, que o mundo está acostumado a ler. Um lugar colorido, rico em história, cultura, humanidade e beleza. É um país colorível. Eu vivi o Irã real, o das pessoas, o das amizades improváveis, o da hospitalidade, o da fé, o das ruas cheias de vida, das flores coloridas, o das tradições que atravessam séculos. Foi um tempo muito feliz, intenso e transformador. E se este livro não for apenas sobre transformação, mas sobre desmontar um imaginário,
que ele sirva para ampliar o olhar, para lembrar que nenhum país é preto e branco, que toda cultura tem camadas, que todo povo tem cor, porque no fim não foi só o Irã que se tornou colorível, eu também me tornei. Saí do Irã personagem e voltei narradora, e termino autora de uma nova lente. E se em algum momento você conseguiu enxergar o outro lado da passagem secreta, então esse livro cumpriu a sua missão. She's my Iranian friend. She works with permanent makeup and she taken care of my eyebrows. She's going to leave a message for all of you, now em português. Ela é minha amiga iraniana, ela cuida das minhas sobrancelhas, ela trabalha com maquiagem definitiva aqui no Texas. E ela vai deixar uma mensagem para vocês. Go ahead. In Farsi first? Yeah, Okay. سلام میکنم به همه بیننده ها و Oh my God. من خیلی خوشحالم که کریستینا این ویدیو رو ساخته و قبل از اون کتاب نوشته در مورد ایران کشور من. I'm sorry. Go ahead. واقعیت اینه که We always crying together. A gente sempre chora junta. در مورد چهره واقعی کشور من کسی چیز زیادی نمیدونه، کسایی که بیرون از ایران هستن، مگر کسی که تو ایران زندگی کرده باشه مثل کریستینا. و ازش تشکر میکنم برای اینکه چهره واقعی ایرانو که مثل اسم کتابش که به درستی انتخابش کرده، یک کشور پر از رنگه، colorful و خاکستری نیست، سیاه و سفید نیست، کشور پر از رنگه و مردم ایران اون چیزی نیستن که چهره ایران از بیرون دیده میشه. مردم ایران متفاوتن، جو ایران متفاوته، مردم پر از شادی هستن، مردم شادن، مردم مهمون نوازن، مهربونن و دیگران رو خیلی دوست دارن، کشورهای دیگر رو خیلی دوست دارن و با همه دوستن. ایران اگر رژیم ایران، اگر که دولت ایران با کشورهای دیگه مشکل داره، مردم ایران با همه کشورها دوست هست. Eles não são muçulmanos, eles são persas. They aren't Muslim. They are Persian, right? Yeah. Now you can tell in English everything you said. I can translate for them. Yeah. You can translation to English? Yes, I can translate in Portuguese because in Farsi I can't understand everything you said. Oh. Okay, but I can tell to English. Ok. Mas ela estava basicamente falando que ela está muito feliz de eu ter mostrado nesses vídeos o outro lado do Irã que as pessoas nunca viram, não sabem e desconhecem. Os iranianos não são esse bicho-papão que as pessoas pensam. Eles são pessoas boas, coloridas, cheios de histórias, de coisas boas para mostrar e contar. E a mídia nunca mostrou. E eu tentei mostrar isso ao longo dessa série Colorível. Thank you so much. Merci. Thank you. Bye bye. Bye bye. Eu não poderia terminar essa série sem antes falar de um jovem de apenas 21 anos, lá da Bahia, que entrou nessa história há mais de um ano sem imaginar o quanto essa caminhada também iria transformá-lo. Houve broncas, discussões e muitas correções pelo caminho. Mas Vitor, mesmo quando ficava aborrecido, sempre voltava no dia seguinte, pronto para tentar de novo e fazer melhor. Vídeo após vídeo, ele foi evoluindo. Aliás, nós dois fomos evoluindo juntos. Quem assistiu aos primeiros vídeos dessa série e depois aos últimos, percebeu claramente essa transformação. Formado em gestão de tecnologia da informação, Vitor decidiu mergulhar também no universo da comunicação e da direção de arte para vídeo e TV. E no meio de tantas madrugadas de edição, discussões, ajustes, risadas, brigas, foi encontrando seu próprio caminho. Mas houve um dia curioso que eu jamais vou esquecer. Liguei para ele para resolver alguma coisa sobre a edição de um vídeo. E ele disse rapidamente: Cris, não posso falar agora, estou dentro de um avião e vamos decolar. Eu,
Eu perguntei, mas criatura, para onde você está indo? E ele respondeu com a maior tranquilidade do mundo, estou indo embora para o Chile. Eu fiquei sem entender nada. Chile? Como assim, Vitor? E ele disse algo que me marcou muito. Falou que depois de tanto tempo editando os meus vídeos e ouvindo essa história toda, se inspirou e tomou coragem para dar um passo importante na própria vida. Disse que decidiu arrumar as malas e meter o pé e começar uma nova etapa. E antes de desligar, ainda me tranquilizou. Cris, pode ficar tranquila, os nossos vídeos vão continuar. Naquele momento eu percebi uma coisa curiosa. Vitor entrou nesse projeto como editor e saiu transformado pela história. Ele também se tornou colorível. Obrigado, Vitor. Obrigada, muito obrigada. Você não foi apenas o editor dessa série, você foi parte dela. Então, a minha história termina aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, de cada comentário, de cada curtida e de cada mensagem que recebi ao longo dessa jornada. Muito obrigada por terem caminhado comigo até aqui. Continuem acompanhando o canal das Escritoras Histórias, porque existem histórias extraordinárias vivendo em pessoas comuns que merecem ser contadas. E agora deixo uma mensagem especial para os meus amigos iranianos em Farsi. Eles entenderão o meu recado. Paydar Bahid Mardoni Kuroshi. Rodafes.